Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de uma autêntica revolução. Pensem nisto, a animação de logotipos sempre foi algo complexo, caro, certo? Pois bem, a inteligência artificial está a mudar completamente as regras do jogo e a pôr esta ferramenta nas mãos de toda a gente. Vamos ver como é que a tecnologia está basicamente a democratizar a criatividade. Bem, vamos começar pelo princípio, pelo desafio que qualquer marca hoje em dia enfrenta. Como é que se consegue destacar no meio de tanto barulho, de tanta informação visual? O logótipo é a cara da marca, claro, mas uma imagem parada, estática, será que ainda chega para prender a atenção? A resposta, cada vez mais, parece ser um rotundo não. É que, até há bem pouco tempo, a resposta era um gigantesco sim. Era caro e era difícil. Para um pequeno negócio, um freelancer, um criador de conteúdos, animar um logotipo era uma dor de cabeça das grandes. Significava ter de contratar gente especializada, lidar com orçamentos altíssimos e, claro, esperar dias, às vezes semanas, para ver alguma coisa. Pois bem, é precisamente aqui que o jogo vira. A inteligência artificial chegou e, de repente, aquele muro que separava as pessoas das ferramentas de design topo de gama foi abaixo. Simplesmente desapareceu. A animação, de repente, deixou de ser um luxo. E o impacto disto é brutal, é mesmo abismal. É só olhar para esta comparação. Tempo, passamos de horas ou até dias para minutos. Custo, de algo elevado para algo super acessível. E talvez o melhor de tudo, dificuldade, o que antes precisava de um perito, agora está ao alcance de qualquer um, mesmo de um iniciante. Isto resume na perfeição o que é esta revolução. Ok, então vamos só dar um passo atrás para percebermos bem o cenário. Porquê é que isto era assim? Porquê é que animar um logótipo foi, durante anos a fio, um verdadeiro luxo? A verdade é que o valor de ter uma animação é enorme. E aqui percebe-se bem porquê. Em 3, 4, 5 segundos, uma boa animação faz tudo isto. Capta a atenção de imediato, passa uma imagem super profissional, faz com que qualquer vídeo se destaque muito mais e, o mais importante de tudo, fica na cabeça das pessoas. É uma autêntica arma secreta para qualquer marca. Mas claro, os obstáculos para chegar lá eram uma autêntica montanha. Primeiro, o software. A curva de aprendizagem é íngreme, para não dizer outra coisa. Depois, o custo. Licenças caras, designers profissionais e, por fim, o tempo. O processo era longo, complexo e qualquer pequena alteração parecia um enorme passo atrás. Foi precisamente neste cenário complicado que a inteligência artificial entrou em cena. E não mudou só a animação, mudou por completo as regras do jogo para toda a indústria criativa. Mas então, como é que isto funciona na prática? Bem, a ideia é surpreendentemente elegante. Basicamente, a IA olha para o logotipo, analisa as formas, as cores, a estrutura e depois encarrega-se de toda a parte técnica, de todo o trabalho pesado. Para quem está a usar a ferramenta, o processo é tão simples como dar uma instrução. O algoritmo faz o resto. Olhem, esta citação resume isto na perfeição. O que está a acontecer é uma verdadeira democratização. As barreiras estão a cair e isto permite que muito mais gente consiga criar conteúdo visual de alta qualidade. E o impacto disto, claro, no mundo do marketing, é absolutamente gigante. Muito bem, já falamos da teoria, agora vamos à parte divertida, a prática. Vamos ver como é que isto funciona no mundo real. E vamos pegar numa ferramenta específica que é um ótimo exemplo desta mudança toda. Ferramentas como o Flex Clip são um exemplo perfeito desta nova era. A primeira grande vantagem, funciona tudo no browser. Não é preciso instalar nada, não há chatices com compatibilidades e depois, claro, a integração da IA é o que faz toda a diferença. É o que pega em processos que eram um pesadelo e os torna simples. E o processo em si é tão simples que se resume a 4 passos. Primeiro, escolhe-se um modelo, um ponto de partida. Depois, faz-se o upload do logotipo. Terceiro passo, dão-se uns toques pessoais, mudar as cores, o texto. E quarto exportar. Está feito. É um workflow desenhado para demorar minutos, não dias. Mas agora é aqui que a coisa fica mesmo fascinante. E se, em vez de escolher um modelo, fosse possível apenas descrever o que se quer? É exatamente isso que a IA permite. Basta escrever o que se tem em mente, sei lá, animação futurista com luzes neon. E a IA cria. A barreira técnica não é só reduzida, ela simplesmente desaparece. E claro, a acessibilidade também se vê no preço. Normalmente há uma opção gratuita, que é ótima para experimentar, mesmo que tenha ali algumas limitações, como uma marca d'água. Depois, os planos pagos, que comparados com um software tradicional são francamente acessíveis, já tiram essas barreiras e dão acesso a mais funcionalidades. Ok, então imaginemos, já temos a nossa animação. Ficou com um aspecto super profissional e demorou minutos. A pergunta agora é, onde é que a podemos usar para tirar o máximo proveito disto? Bem,
As aplicações são imensas. Não é de admirar que o YouTube leva a maior fatia do bolo. Uma intro animada transforma logo a percepção de um canal, dá-lhe um ar muito mais profissional. Mas não fica por aí. Marketing digital, redes sociais, até mesmo em apresentações corporativas, é uma ferramenta que serve para quase tudo. E no fundo, a mensagem principal é esta. A tecnologia acabou com a exclusividade. Aquilo que antes era um privilégio de grandes marcas com grandes orçamentos, hoje é uma ferramenta que está genuinamente ao alcance de qualquer pessoa. E atenção, porque isto é só o começo da história. Vamos agora espreitar um pouco mais à frente, olhar para o horizonte e tentar perceber o que vem a seguir. Claro que é importante ter os pés bem assentes na terra. Estas ferramentas de IA são incrivelmente poderosas, mas ainda têm as suas limitações. Se estivermos a falar de um projeto super complexo com requisitos muito específicos, o controle manual do software profissional ainda é rei. E sejamos honestos, os resultados da IA são ótimos, mas quase sempre ficam ainda melhores com aquele olhar humano final. Mas se olharmos para o futuro é muito, muito promissor. Imaginem só, uma IA que não só cria o que pedimos, mas que aprende o estilo de uma marca, que percebe a identidade visual e cria variações perfeitas e automáticas para cada rede social, para cada formato. É para aí que a tecnologia está a apontar. E chegamos, assim, à ideia-chave, ao ponto central de tudo isto. A IA não está aqui para substituir a criatividade das pessoas, está aqui para a ampliar, para a potenciar. Ao tratar da parte técnica, da parte repetitiva, ela liberta-nos para nos focarmos naquilo que realmente faz a diferença: a ideia, a mensagem, a estratégia. E vamos terminar com uma pergunta que fica a pairar no ar. No mundo onde a tecnologia deixa de ser a barreira, onde o como fazer se torna trivial, qual passa a ser o novo limite da criatividade? Se calhar o único limite que resta é mesmo o da nossa própria imaginação.